Bom dia a todos. Bom dia. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Nos acolhe com muito amor e carinho. Passar os recados do dia. Vamos ter uma palestra especial no dia 22/5, domingo às 9 horas, com os cantores de luz. Também estamos tendo agora um bazar com promoções até o dia 27. Todas as peças R$3. E a partir do dia 30 vai ser o bazar de inverno. Tá? Estamos arrecadando itens para a cesta básica, tanto alimentos como material de higiene. Também estamos tendo agora evangelização infantil e premocidade, todos os sábados às 16 horas. E GESP, são os maiores, às 10 horas. Quem tiver interesse, só procurar na coordenação. Tá? Também estamos tendo agora um estudo aprofundado da doutrina espírita, toda sexta-feira às 20 horas. Esse é online, tá? Quem tiver interesse é procurar o Maurício, tá? Que dará os detalhes. Também pedimos a gentileza para se atentar ao estacionário, os carros, para que não fiquem destruindo as garagens dos vizinhos, tá? Por favor, por gentileza, essa é a intenção. Vamos fechar os olhos, quem se sentir à vontade. Vamos mentalizar o Mestre Jesus. Agradecer a Deus e aos mentores da casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. E pedir a eles que nos concedam muitas bênçãos de paz, saúde, luz em nossos caminhos e discernimento para que possamos praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será O Homem de Bem. O palestrante será Edson. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tá fraco, hein? Tá certo que tá frio lá fora, hein? Só os encarnados agora. Bom dia. Bom dia. Sim. Estou vendo que tem algumas pessoas aí que ficaram em dúvida, estão encarnados ou desencarnados. Ele para quem está ao lado aí dá um beliscão, aí você já fica sabendo se está encarnado ou não. Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente estudar um pouco sobre o Espiritismo, sobre Kardec, sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Essa passagem nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. É interessante, e eu gosto sempre de citar, que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho que foi reinventado. É exatamente o Evangelho que nós encontramos em qualquer Bíblia, em qualquer religião. A diferença é que é um Evangelho com a interpretação à luz do Espiritismo. Então, todas as passagens do Evangelho que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá, que vai estar, por exemplo, Mateus, versículo tal, capítulo tal, e assim por diante. Então, se você procurar em algum outro Evangelho que não seja o Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem vai ser a mesma. Qual é a diferença? É que no Evangelho segundo o Espiritismo tem toda uma parte de comentários que são à luz da doutrina, tá? Então isso é bastante importante, porque não foi inventado nem reinventado nada em relação ao Evangelho, tá bom? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele vai falar do homem de bem. Aí eu queria perguntar para vocês: nós conseguimos identificar um homem de bem? É fácil a gente achar um homem de bem aí nessa imagem? A gente consegue encontrar um homem de bem aí? E nessa outra? Essa outra está mais próxima, né? Olhando assim, será que a gente consegue imaginar
alguém aí que seja um homem de bem, daí você vai me dizer, vamos partir do princípio que todos são pessoas de bem. Tudo bem, né? Vamos sair em cima do muro, né? Tudo bem, vamos partir do princípio que todos, esse monte de gente que está aí, são pessoas do bem, né? Mas, será que nós conseguimos identificar essas pessoas? Ou melhor, será que eu sou uma pessoa de bem? Você já se fez essa pergunta? Pergunte para você agora, mentalmente, eu sou uma pessoa de bem? Geralmente, a gente nunca faz essa pergunta, né? A gente sempre olha para as outras pessoas, né? Aí nós vamos olhar, e é lógico que nós nunca vamos falar, né, que a pessoa do bem, né? Vai lembrar do vizinho, do chefe, não sei o que e tal, né? E vai falar o quê? Não, esse não é do bem, né? Eu trabalhei com umas pessoas que eles tinham o costume de falar quando alguma coisa era assim muito fora do normal, né? Eles falavam assim, isso não é de Deus não. Então, dependendo da situação, o que acontecia, ou de alguma reunião que a gente participava, alguma coisa assim, daí eles falavam assim, isso aí não é de Deus não. A gente saía de lá até chorando às vezes. Mas, e eu? Eu sou uma pessoa de bem? Não eu. Vocês precisam se fazer essa pergunta, né? Será que eu sou uma pessoa de bem? Então, lá no Evangelho, nós vamos encontrar um roteiro para que a gente refaça ou faça algumas perguntas e nós vamos nos direcionando para saber em que pé nós estamos ali, se somos uma pessoa de bem ou não. Mas, o que acontece? Geralmente, quando a gente pensa, eu sou uma pessoa de bem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma imagem igual a essa, né? Eu sou perfeito, né? Sou um espírito de luz. Olha que coisa linda, né? Tem até umas luzes coloridas aí, né? Não, eu emano muita luz, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? E o que nos leva a pensar desse jeito? Que nós pensamos o quê? Eu não faço mal para ninguém. Se eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não é? A gente pensa assim. Eu não faço mal, então eu sou uma pessoa boa. Mas vocês já pararam para pensar o seguinte? Eu não faço mal para ninguém. Em compensação, não faço bem nenhum também, né? Será que eu faço alguma coisa de bom? Será que eu estou auxiliando o quanto eu posso? Ou será que simplesmente eu não faço nada de mal? Eu não faço nada de mal, mas também não faço nada de bem. Que maravilha, né? E olha que interessante. É por isso que nós, assim, gostamos bastante de estudar a doutrina, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta para os Espíritos. Porque essa, há mais de 150 anos, já era uma preocupação dele. E olha a pergunta que ele faz, a 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Comprar aquele terreninho, né? Lá no céu e tal. Só fazer o mal basta? Olha a pergunta que Kardec fez. E daí eu sempre fico pensando quando eu vejo isso, né? Esse Kardec perguntava tudo também para os espíritos, né? Porque a gente sempre faz isso, né? Eu sou uma pessoa de bem, que eu não faço mal. Mas espera aí. Olha a pergunta que ele fez. Basta não fazer o mal só? Imagina qual foi a resposta, né? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Olha que coisa importante isso. Nós responderemos pelo mal que foi gerado, pelo bem que eu deixei de fazer.
Então, quando nós nos perguntamos se eu sou uma pessoa de bem, eu sou, porque eu não faço mal, mas também não faço o bem. Olha a resposta dos Espíritos. Nós seremos responsabilizados pelo mal gerado pelo bem que nós deixamos de fazer. Mas eu não consigo fazer bem nenhum, eu não tenho condições de fazer nada. Eu não trouxe, mas é a próxima pergunta, a 643. Porque o que acontece? A gente sempre tenta, se esquivar, sair de uma situação que nós vamos ter que nos movimentar. Nós sempre falamos, ou tentamos fazer, como aquele doutor da lei, que foi procurar Jesus e perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus, uma coisa assim. E Jesus perguntou para ele o que a lei diz. Já que ele era um doutor da lei, ele sabia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. E Jesus disse o que para ele? É isso mesmo, vá, faça isso e vai entrar no reino dos céus. O que ele fez? Qual foi a pergunta dele? Mas quem é meu próximo? Aí isso resultou naquela parábola do samaritano, Então, nós sempre fazemos como esse doutor. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? A gente sempre procura isso, E na pergunta 643 é justamente isso. Mas eu não consigo fazer bem nenhum. Consegue. Nós conseguimos. Basta que a gente queira. Porque muitas vezes nós buscamos fazer o bem, coisas mirabolantes, eu preciso sair voando aqui para ajudar alguém. Eu preciso que as minhas mãos sejam iluminadas para que eu consiga, Eu preciso, para que eu faça uma palestra aqui, eu preciso falar igual o Divaldo. Enquanto eu não conseguir falar igual o Divaldo, eu não vou fazer palestra nenhuma. Então não vai fazer nunca, Então nós sempre colocamos algum obstáculo para que a gente não faça o bem. E são coisas simples, muitas vezes. É você dar um abraço, é você dar um sorriso, é você estar próximo de uma pessoa que está necessitando, é você ouvir. Porque a gente gosta de falar, Falar, a gente fala aquela beleza, Agora, e ouvir? Às vezes a pessoa que se aproxima de você está precisando falar. E a gente não deixa a pessoa falar. A pessoa chega perto da gente e a gente começa a falar. E o coitado que está precisando falar, desabafar ali, vai embora. Daí deu tempo, a gente ir correndo. Deu tempo. Não, preciso ir embora, não, preciso desligar. E a pessoa para. Então são coisas simples que a gente faz e que às vezes conta muito para as pessoas que estão necessitando. Mesmo porque, quem de nós aqui nunca passou por uma situação difícil e fomos acolhidos, não é? Muitas vezes, a gente passando por uma situação difícil, uma pessoa que a gente encontrou, deu um sorriso, deu um abraço, já melhorou muito a nossa vida. Então, não são coisas materiais, não são coisas absurdas, mas são coisas que a gente consegue, sim, levar para esses irmãos que estão em sofrimento. Então, esse é o bem que nós temos que fazer. Mas vamos lá. No Evangelho, nós vamos encontrar essas diretrizes, vamos dizer assim, para que a gente consiga pensar se nós somos realmente pessoas do bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade e da sua maior pureza. Olha que interessante isso, Na sua maior pureza. Nós conseguimos fazer isso? Lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. A gente pensando, questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Sabe aquele exame que a gente precisa fazer? Se não for todo dia, o ideal seria que fosse todos os dias, Mas, se a gente fizesse de vez em quando, já ajudava, Que é, será que eu estou sendo correto
com aqueles que estão ao meu redor? Será que eu estou sendo correto comigo? Será que eu estou seguindo o que eu aprendi do Evangelho? Será que eu estou colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Ou será que eu decorei o Evangelho? Agora decorei o Evangelho segundo o Espiritismo, já sei todas as páginas lá, tá? Sei o nome, CPF, endereço de Kardec, já sei tudo do Espiritismo. E o que você faz com todas essas informações que você tem? Com todo esse conhecimento que você tem? Você está aplicando na sua vida? Então, precisamos investigar isso, né? Pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Olha que interessante. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Porque se a gente fizer digamos, um benzinho qualquer ali, a gente fala assim, bom, já fiz a minha abolação do dia, né? Estou livre agora. Olha o que ele fala. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Ou só aquela boa ação do dia para garantir ali a assinatura do terreno? Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Essa é a beleza, né? Será que ninguém que conviveu comigo naquele dia tem alguma coisa para falar sobre mim? Ou sobre a minha conduta? Ou sobre a forma como eu me coloquei? Será que uma palavra mal colocada não levou uma pessoa a ficar triste? Ou eu dizer alguma coisa que suscitou aí alguma desunião, né, para algumas pessoas? Enfim, você fez aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Olha só, que interessante isso, né? Isso tem que nortear essas palavras precisam nortear a nossa vida, né? Como eu quero ser tratado? É como eu vou tratar, né, as pessoas. O que eu espero naquela situação? Se eu estivesse naquela situação, como eu gostaria de ser tratado? Eu penso muito nisso quando a gente tem algum problema que a gente precisa resolver, né? Aí você liga para algum lugar para resolver um problema. Eu sempre penso que a pessoa que está me atendendo lá do outro lado, ela não tem culpa do problema que eu estou tendo, né? Então é um problema na empresa lá, tal, e você está tentando resolver aquele problema na empresa. Mas a pessoa que está do outro lado da linha não tem culpa, né? Se você está com um problema. Então, se a gente se coloca no lugar daquela pessoa, você imagina alguém te ligando por um problema que você não tem nada com isso, né? A sua empresa está com problema e tal. Mas, o que vai adiantar você falar um monte de besteira para a pessoa? Nada, né? Então, como que nós precisamos nos comportar? É interessante que antes da pandemia, né, agora com essas mudanças, eu estou trabalhando em casa, então não estou mais pegando ônibus, essas coisas, né? Mas eu tinha o costume de, quando eu entrava no ônibus, antes da pandemia, eu cumprimentava, dava bom dia para o motorista e para o cobrador. E é interessante que alguns se assustavam, né? Nossa, não conheço esse cara, cadê que me dá bom dia, né? E foi interessante uma vez que eu entrei e as pessoas idosas, né? Acho que elas têm uma carteirinha e tal, e elas ficam na parte da frente do ônibus, né? Para não precisar passar a catraca, não sei o que, e descer lá atrás, né? Então ficam lá na parte da frente e descem na parte da frente, né? Elas mostram lá, não sei se é uma carteirinha, alguma coisa do cobrador lá, e ficam na parte da frente. E teve um dia que eu entrei no ônibus e estava lotado naquela parte da frente ali. Tinha até alguns em pé, de pessoas idosas assim, né? Mas eu nem reparei. No que eu entrei, quando eu fui subindo, eu dei bom dia para o motorista. E todo mundo que estava ali na frente respondeu o meu bom dia. Mas foi engraçado, porque todo mundo assim abriu um sorriso, assim, bom dia. Até assustei, assim, nossa, quanto bom dia, né?
Mas, assim, você fala assim, pô, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa ridícula. Mas é muito interessante que ninguém espera, né? E se você faz uma ação como essa, aquela pessoa que está ali trabalhando e tal, pode ter certeza que o dia dela vai ser melhor. Porque pensa para o motorista que está lá. Será que é melhor alguém reclamar para ele? Está atrasado de novo, olha o trânsito que está hoje. Ou alguém chegar e dar um bom dia para ele. Não é? Então, são coisas pequenas que muitas vezes faz uma diferença muito grande na nossa vida e na vida de quem nós estamos ali levando alguma coisa boa para a pessoa. Então, se a gente parar para pensar em tudo isso, essa primeira parte aqui, a gente pode dizer que é um autoconhecimento. Porque aqui, principalmente nessa parte de questionar a nossa consciência, nós precisamos nos conhecer. Né? Se nós não nos conhecemos, nós não sabemos até onde nós podemos ir. Então é importante que a gente faça esse autoconhecimento. Outra coisa que ele fala, ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria divina. Olha que coisa importante, a fé. Então, se nós queremos ser pessoas de bem, temos que estar alinhados aí, temos que estar com a nossa fé em dia, vamos dizer assim, né? Na bondade e na justiça e sabedoria divina. Então, muitas vezes a gente fala que tem fé em Deus, que acredita em Deus, aquele negócio todo, até a gente tem um problema mais sério, né? Porque muitas vezes, quando temos um problema sério, a primeira coisa que vem é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós mostramos que nós não acreditamos na justiça divina e nem na sabedoria e bondade divina. Porque nada acontece por acaso. Então, nós temos que ter fé em Deus e na sua sabedoria para que a gente possa ser um homem de bem. Ter fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceita sem lamentações. Nós vemos, isso nós podemos classificar, né, como esperança, né? Nós vemos que todos os ensinamentos de Jesus, eles apontam para um futuro. Nunca é simplesmente para esse momento em que nós vivemos aqui, para essa encarnação que nós vivemos. É lógico que tudo que nós fazemos reflete aqui nessa vida. Mas os ensinamentos de Jesus é para que nós possamos levar além desse corpo. Porque nós sabemos que esse momento que nós estamos aqui é um momento passageiro. Pode durar 80, 90, 100 anos, mais de 100 anos, mas é passageiro. Nós temos que sempre pensar o seguinte: eu sou um espírito e tenho um corpo, e não ao contrário. Não que eu sou um corpo e tenho um espírito, porque esse corpo nós vamos deixar aqui, mas o nosso espírito continua, e a vida continua. Então isso é importante a gente ter em mente, que os ensinamentos de Jesus vão além dessa vida que nós estamos aqui agora. Então é por isso que é importante a gente ter fé no futuro, porque nós sabemos também que, por pior que seja o momento que nós possamos estar passando, esse momento vai passar. Tanto o momento de dor, como o momento de alegria, de paz, etc. Então tudo vai passar. Então precisamos ter fé no futuro. O homem de bem tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo.
faz o bem pelo bem sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. Olha só, retribuir o mal com o bem. Eu sempre falo aqui, quando eu venho falar com vocês, uma coisa que é muito legal de se fazer. E peço a vocês que testem. Acorda aí, quem está dormindo acorda, hein? Ó, dica fabulosa. Uma coisa que a gente geralmente faz, quando nós brigamos, discutimos com alguém, ou aquela pessoa, eu não consigo nem chegar perto daquela pessoa, né? A pessoa entra, você já, lá vem, né? Acabou meu dia, né? Então, nós temos esse sentimento e nós vamos alimentando muitas vezes esse sentimento. Então, eu vou fazer um convite a vocês para mudar esse pensamento. Sabe aquela pessoa que você não aguenta nem olhar, ouvir a voz então, pelo amor de Deus, né? Quero nem ouvir a voz dela. Em vez de você alimentar esse ódio ou essa repulsão com aquela pessoa, faça o seguinte: coloque essa pessoa nas suas orações. Quando você fizer as suas orações diárias, olha só, hein? Eu já estou colocando na conta de vocês orações diárias, hein? Quem está vindo aqui já faz bastante tempo, que eu estou vendo as carinhas aqui, que eu conheço, e não faz as suas orações ainda, perdeu tempo. Então é daqui para frente, orações. Então coloque a pessoa na sua oração. Imagine você ali dando um abraço naquela pessoa. Naquela que você repulsa mesmo. Na sua oração, se você não aguenta a voz dela, não precisa falar nada. Então, o que acontece? Isso vai, no mínimo, minimizar aquela animosidade. Você não vai virar o melhor amigo, mas, pelo menos aquela repulsa vai diminuir. E se for uma coisa que não é tão grande assim, você vai ver que em determinado momento vocês vão se aproximar. E aquilo aquela repulsa que se distanciava daquela pessoa, vai diminuir. É uma coisa muito interessante que a gente fazer para esse item aqui, de retribuir o mal com o bem. Porque se nós continuarmos fazendo mal pelo mal, onde isso vai parar? Não vai acabar nunca. Um faz o mal, o outro vai lá, faz o mal também. Daí, fez o mal para mim? Vai lá, faz o mal também. Vai lá, fez o mal também. Não acaba nunca. Então, o que nós precisamos fazer? Quebrar essa corrente com o bem. Mas eu tenho que fazer isso? Sim, você tem que fazer. Por quê? Porque você já sabe, através dos ensinamentos do Evangelho, que nós, que temos esse conhecimento, temos que dar o primeiro passo em direção ao bem. Ou nós não estamos olhando aqui para tentar ser uma pessoa do bem. Então, se nós queremos ser pessoas do bem, então precisamos seguir esse roteirinho aqui. Toma a defesa do fraco contra o forte. É assim que acontece, né? Principalmente quando a gente é moleque na escola, né? Coitado dos menorzinhos, né? Então, é aquela visão que nós temos que, infelizmente, a gente acha que o mais forte tem que dominar os mais fracos, né? Tem que escravizar. E é o contrário, né? Os mais fortes precisam proteger os mais fracos e não submetê-los àquilo que eu quero. Sacrificar os seus interesses à justiça. Mais uma coisa que a gente precisa fazer. Isso tudo tem a ver com caridade, né? Esse sacrificar os seus interesses de acordo com a justiça é aquele negócio que às vezes acontece alguma coisa e a gente, será que o correto é eu tomar determinada atitude? Ou será que o melhor para mim, ou para alguém da minha família, ou para um amigo, etc., é melhor que eu fique naquela situação vou jogar para baixo do tapete, igual a gente fala, né?
porque senão eu vou prejudicar muita gente. Mas será que nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus? Ou será que nós estamos simplesmente nos colocando da forma mais fácil aí possível, né? Encontra satisfação nos benefícios que distribui. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si. Olha só, nós fazemos isso. Pensamos nos outros. Ou venha o meu reino, né? Venha todos aqui abaixo do meu reino. Aqui, né? Então nós estamos já finalizando aqui. Então eu vou convidá-los a, chegando em casa, olhem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, porque tem muitas outras atribuições aqui que ele coloca para o homem de bem. Eu trouxe só algumas pelo tempo, porque se a gente seguisse só o que está lá no Evangelho, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando. E outra coisa, e mesmo assim, no final, ele ainda fala assim: não são todas que estão aqui. Se você quiser, pode e deve procurar outras. Então, essas aqui são algumas das dicas que a gente tem para saber se nós realmente somos pessoas de bem, se nós somos pessoas boas, se nós estamos no caminho correto. Então, o que a gente precisa levar daqui hoje, pessoal, é importante o seguinte: duas coisas. Procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, para que vocês leiam tudo que tem lá. Mas leia com calma, reflita, pense sobre tudo que tem lá. E o importante é ter sempre em mente o seguinte: não é porque eu não faço mal que eu sou uma pessoa do bem. Nós temos que colocar na nossa cabeça, temos que mentalizar isso e temos que fazer o bem. Não basta simplesmente não fazer o mal. Como diz os Espíritos na resposta a Kardec, nós seremos responsabilizados pelo mal que foi gerado pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, para que nós possamos estar próximos daquelas pessoas que estão sempre conosco, que querem o nosso bem, nós também precisamos expandir esse bem e levar esse bem por onde nós passarmos. Comece com coisas simples. Se você discute com a sua mãe, com o seu vizinho, com o seu marido, com a sua esposa todos os dias, discute uma vez por semana. Melhorou já, né? Pode falar. Alguém no Fiat 8462 cinza? Obrigado. Fiat cinza, não de ninguém aqui. Então, beleza. Bom, então vamos finalizar com uma prece essa nossa reunião de hoje. E já vamos exercitar aquilo que eu falei para vocês. Já pense aí naquela pessoa que você não gosta, que em determinado momento eu vou falar isso no meio da oração, tá bom? Então a gente já começa a exercitar aqui, porque esse negócio de que eu sempre tenho que fazer, mas não faço. Então vamos começar aqui já, vai pensando aí. Então vamos lá, vamos finalizar a nossa reunião de hoje. Aqueles que se sentirem melhores, quiserem fechar os olhos, se ajeitarem na cadeira confortavelmente. Vamos mentalizar Jesus, o nosso Mestre, aqui conosco, com as suas mãos espalmadas sobre nós, trazendo luz, trazendo paz. Vamos aproveitar as energias que vêm do alto dos céus nesse instante e que caem sobre cada um de nós, minimizando o nosso sofrimento, iluminando o nosso caminho. Agradecer ao nosso mentor que está aqui conosco, ao nosso lado,
está feliz, porque nós estamos aqui juntos, seguindo os ensinamentos do Cristo. E hoje nós aprendemos o caminho para ser um homem do bem, uma pessoa do bem. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. E que essa luz, essa paz que nós encontramos neste instante, nesse local, nós possamos levar aos nossos lares, possamos levar ao nosso local de trabalho. Que, enfim, por onde nós passarmos, nós possamos, Mestre, levar a sua palavra, possamos levar a sua luz. Aquela pessoa que nós, por algum motivo, temos algum problema com ela, alguma desavença, mentalize essa pessoa, se aproxime dela, olhe nos olhos dela, dê um abraço nela. Pode ser difícil, mas é importante. E assim, Mestre, nós vamos caminhando, nós vamos seguindo o nosso caminho, vamos aprendendo, vamos nos fortalecendo, para quem sabe um dia dizer como Paulo de Tarso um dia disse: não sou eu mais quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim. E na certeza que cada um recebe segundo as suas obras, nós encerramos aqui a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença. Um ótimo